Olá, tudo bem com vocês? Nessa aula nós vamos trabalhar um roteiro, né? Um roteiro simples, que ele vai simplificar, né, o conteúdo à República Velha, não é isso? Eu chamo de República Velha o quê? O período que inicia após o fim da monarquia. Sempre lembrando, né? A monarquia termina, a República inicia através de um golpe de Estado. O que é um golpe de Estado? É quando o governante, é quando aquela conjuntura política constitucional ela é quebrada e é imposta outra fora dos trâmites da lei, não é? Claro que quem pratica um golpe de Estado, ele sempre vai disfarçar. Ele vai dizer que está trazendo de volta a democracia, mas no caso aqui, eles estão trazendo o quê? A grande novidade política, né? Eles estão trazendo o quê? A consolidação de um modelo ocidental, que é uma república democrática, né? Então, assim, ó, eu não consultei a população, né, isso, e nem dava para consolidar uma população basicamente marginalizada, de escravos, de uma população pobre e uma pequena elite, uma pequena classe média, não é isso? Então, no geral, ninguém consultou ninguém, mas era de interesse, né, de militares e de grandes proprietários de terra, não é isso? Uma elite ruralizada, tá? Que se mudasse o sistema político do Brasil. Então vamos lá. A República Velha, gente, então ela se inicia em 1889 e ela vai durar até 1930, quando ela termina também com um golpe de Estado. Então é normal na cultura política brasileira você derrubar governos, você derrubar o Estado e impor uma ordem fora dos trâmites de leis, né? Fora dos trâmites constitucionais. Né? Então, gente, ó, 3 projetos políticos, tá, republicanos vão tentar predominar no Brasil. O primeiro é chamado o quê? De um projeto de uma república positivista, ou seja, governos centralizados nas mãos de um presidente, ou seja, um presidente superpoderoso, né? É uma postura que predominou entre os militares. Ela vai prevalecer entre 1889 a 1894, durante a chamada República da Espada, em que 2 militares, 2 marechais, não é isso? Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto vão governar o Brasil. Então, nossos primeiros presidentes da República, gente, são militares. É uma tradição política brasileira, né? A segunda tendência, gente, é uma república liberal, né? Ela pregava o federalismo descentralizado, com grande autonomia para os estados, ou seja, muito parecido com os Estados Unidos, né? Postura que predominou entre os cafeicultores paulistas. Prevaleceu de 1894 a 1930, né? Durante a chamada República Oligarca ou essa República Velha que nós estamos vendo. A terceira tendência, gente, é uma República Jacobina. Agora, olha como é interessante essa tendência, né? Formação de uma república com forte participação popular e favorável à criação de medidas com alcance social. Gente, olha que mensagem bonita, uma mensagem assim, vamos falar assim, esquerdista. Por quê? Porque ela enxerga, na maioria, uma certa igualdade, inclusive de participação política, né? Postura predominante entre os setores da classe média urbana, que não chegou a se concretizar. Não chegou porque é uma outra tradição política brasileira, né? O Brasil é um país extremamente elitista. Tudo que é medida popular, ela tende a morrer. Então, gente, vamos começar a entender um pouquinho os principais detalhes do que a gente chama de República da Espada, né? O que é essa República da Espada? É o início da República em que 2 militares, 2 marechais, né? Isso, patente do Exército, né? Tomam conta da presidência da República, né? Então, período em que o Brasil foi governado por 2 presidentes militares, né? Marechal Deodoro da Fonseca, de 1889 a 1891, e o Marechal Floriano Peixoto, de 1891 a 1894. Você vê aí, ó, que o primeiro governo, né, do Deodoro da Fonseca, né, isso, ele vai ser um curto espaço de tempo, e nós vamos entender por quê. Gente, Deodoro da Fonseca, né? Ele inicia, a gente chama de fase provisória. É o momento que houve um rompimento, que acabou a monarquia e se inicia a república, né? Primeira coisa que ele faz, ó,
cancelamento das instituições imperiais. Então, gente, ó, todo aquele sistema de governança do Brasil que havia no Império, ele vai cancelar, né? A questão do parlamentarismo, né? A questão dos poderes do imperador, né? E ele vai governar através de decreto, ou seja, sem Congresso, né? Sem alguém que fiscalizasse essas leis, que votasse essas leis, né? Ele vai impor a separação, gente, entre a igreja e o Estado, né? Ou seja, a Igreja Católica ela não vai fazer mais parte do governo como instituição. E a partir daí, gente, ó, os casamentos que antigamente eram registrados nas igrejas, né? Quem não fosse católico não poderia ser casado no Brasil. Ele vai passar a ser feito por instituições não religiosas, os cartórios. Aí nasce o casamento civil. E aí, gente, ele impõe a grande naturalização. O que é isso? Quem estiver vivendo no Brasil nesse momento, né, será considerado brasileiro. Não será mais um estrangeiro, né? E aí, gente, ele marca eleições para a Assembleia Constituinte. Ou seja, ele vai, né, convocar deputados, senadores, não é isso? Para quê? Que possam votar uma nova Constituição que possa substituir de vez, não é isso? A Constituição do Antigo Império, né? E é nesse momento, gente, que o Brasil está meio complicado economicamente, né? E surge, né, uma ideia. Vamos industrializar o Brasil? Como, se não tem dinheiro, né? O que o governo faz então? Ele diz o seguinte, vamos emitir dinheiro, vamos fazer dinheiro. Um dinheiro assim, sem lastro, né? O que é o dinheiro sem lastro, gente? Gente, todo dinheiro ele tem que ter um valor por trás. Por exemplo, se você for na Casa da Moeda Brasileira, o real, tá? O valor do real está baseado em quê? Em reservas de dólar, em reserva de ouro, né? Mas nesse momento o Brasil não tinha essas reservas. O que faz então? Começa a se produzir dinheiro para emprestar, né? Para pessoas, para empresários que vão implantar indústrias no Brasil, né? Só que, gente, que muita gente, né? Olha a prática da corrupção como uma coisa terrível, né? E essa prática da corrupção, gente, ela sempre é forte, ela sempre está ligada às camadas altas da sociedade. Muita gente inventa empresas, pega dinheiro emprestado do governo para construir essas indústrias e não vão construir, né? Vão comprar imóveis, vão consumir, não é isso? E isso vai dar um problema muito sério, gente, né? Por quê? Que o encilhamento vai causar, né? Uma fortíssima crise econômica, com inflação, preço descontrolado das coisas. Por quê? Porque o dinheiro não tinha valor, né? E quem se aproveitou desse dinheiro no começo, comprou, acumulou riqueza. Muita especulação financeira. E quem vai pagar essa conta, afinal de contas? A população no geral. Não é isso? Né? E em 1891, gente, ó, a nova Constituição é feita, né? Vamos pegar assim por alto, o que ela vai criar? Né? Primeiro, uma república federativa com autonomia para os estados. Ou seja, os estados vão ter autonomia, vão ter governos próprios, né? Vai estipular 3 poderes, né? Que vão substituir os 4 poderes da monarquia, que é o poder executivo, na figura do presidente, né? O poder legislativo, os deputados e senadores, e o poder judiciário. Então o Brasil ele se moderniza, ele entra na tripartição do poder, onde eu tenho 3 poderes que na teoria são harmônicos, né? Governam entre si. Vai criar, gente, ó, o voto universal masculino, excluía mulheres e menores de 21 anos, analfabetos, mendigos, padres e soldados. Pouquíssimas pessoas podiam participar da democracia brasileira, né? Você vê, gente, como é complicado? Poucos tomavam decisão. E vai criar o voto aberto. Eu vou poder eleger alguém, né? Só que o voto eu vou ter que anunciar para todo mundo, né? Isso permitiu o quê, gente? O controle desse voto, né? E as eleições diretas, né? A única exceção seria o que naquele momento? Ao presidente da República. O Deodoro continuaria sendo o presidente, né? Gente, o que acontece? Essa Constituição, quando ela começa a vigorar, ela começa a limitar o poder de todo mundo, né? Esse é o sentido da Constituição, criar regras de governabilidade e essas regras limitam o poder das pessoas. Começa a ter um atrito, gente, entre o presidente e o parlamento. Por quê, né?
Porque esse parlamento, gente, era formado basicamente, né, por deputados que queriam mais autonomia, né? E o Deodoro, gente, ele não aceita essa autonomia. Outra coisa, ele percebe que essa Constituição ela é clara no seguinte, ela pode destituir um presidente. O que ele faz? Militar, né? É um cara rude, é um cara sem muitos princípios políticos, ele não aceita esses limites que são impostos a ele e ele fecha o Congresso, né? Ele fecha o Congresso. E quando ele fecha o Congresso e decreta o estado de sítio, ou seja, todo mundo está sem direitos, não é isso? Começa a haver uma forte reação de vários setores da sociedade contra ele. Cafeicultores, parte do exército, né? Vai ter fortes greves no Brasil, de trabalhadores de estrada de ferro, né? E a Marinha, né? E a Marinha é assim, que mais vai protestar. A Marinha chega ao ponto de pegar seus navios, apontar seus canhões para a cidade do Rio de Janeiro, né? E anuncia que se houver uma reviravolta, ela vai bombardear o Rio de Janeiro. Deodoro, quando se vê sozinho, isolado, ele desiste, né? Ele renuncia. Olha outra tradição brasileira começando. Presidentes da República que não terminam o seu mandato. É muito comum, né? Na história brasileira. Gente, assume Floriano Peixoto. Floriano Peixoto vai governar de 1891 a 1894. Mas aí já começa com um problema. O Floriano Peixoto não podia governar. Por quê? Porque o governo, gente, Deodoro, não tinha completado 2 anos. E a Constituição era clara. Se não completar 2 anos, novas eleições devem ser feitas. Então, gente, Marechal Floriano Peixoto assume o poder, olha só, com mais um golpe de Estado. Não é isso? Mas ele é o cara, gente, que ele vai consolidar a república que estava nascendo, né? Olha o apelido dele, Marechal de Ferro. Por quê? Devido à firmeza de suas atitudes em relação aos seus opositores. Ele esmagava com mão de ferro, né? Gente, cara, mas era um cara que tinha um certo jogo político, né? Ao contrário do seu antecessor. Ele cria medidas populares no Rio de Janeiro para ter apoio popular. Por exemplo, redução de aluguéis, construção de casas populares, destruição de cortiços e eliminação de impostos sobre carne para baixar o preço. Ou seja, satisfazer as camadas populares, né? Começa uma nova crise no seu governo, né? Militar, né? Por quê? Vão se manifestar contra eles alguns colegas militares, políticos, porque ele está assumindo em desacordo com a Constituição, que eu falei agorinha, porque ele assume através de um golpe. Outro problema que vai surgir no seu governo, gente, é uma confusão política que dá no Rio Grande do Sul, né? Chamada de Revolução Federalista. O que acontece? A Revolução Federalista, gente, é uma briga política entre 2 grupos, né? Uma formada pelo Partido Republicano, de Júlio Castilhos, né? Defensor de uma república positivista ultracentralista, tá vendo? Né? Contra o Partido Federalista, né? Gaspar Vieira, né? Defensor de autonomia para o poder legislativo e descentralização políticas. É isso? Então, no início, Floriano apoia o PRR de Júlio Castilhos. Ele queria ser o quê? Um cara com poder central, não é isso? Queria ter o poder nas suas mãos, sozinhos. É o sonho de qualquer autoritário, né? Só que aí, gente, ele vai ter uma forte oposição da Marinha novamente, né? É a revolta da Armada, em 1893. A Marinha novamente se opõe ao presidente e ameaça bombardear novamente o Rio de Janeiro. Só que Floriano, gente, ele não vai fazer como o seu antecessor, ele não vai desistir. Ele compra navios de guerra nos Estados Unidos, né? Contrata mercenários para tentar dominar e consegue dominar a Marinha que estava revoltada. Então, gente, a partir dessas confusões, ele consegue acabar com todas elas e consolidar. Perfeito? E aqui termina assim, então, gente, o que a gente chama de República, né, da Espada, ou seja, o momento que os militares assumem o poder.